queridos, a paz de Cristo, gratidão no coração, mais uma vez, por esta grande, maravilhosa oportunidade de estarmos juntos aqui em mais uma Histórias que Edificam. E nesse dia aqui, esse episódio, olha, certamente será extremamente edificante. Você vai se deparar com uma história pujante, rica, frondosa, frutífera, eivada, impregnada de bondade, de graça e de boa operação de Deus. Portanto, não saia daí. Desde já, te peço para você curtir, comentar e compartilhar, porque hoje vai ser forte, né, Alocê? Muito forte. Boa tarde, boa noite, bom dia, a horário que você vai estar vendo esse programa. E eu já estou aqui com a expectativa lá em cima, porque estou ao lado de duas pessoas, duas referências que eu carrego para minha vida, e tem uma história que eu preciso que você fique sentado nessa cadeira, não saia desse canal, porque tem algo que vai impactar a sua vida em nome de Jesus. Maravilha. Aqui já, para ganharmos tempo, apresentar o nosso ilustríssimo convidado, pastor Gesiel Lima, meu amigo. Gratidão aqui pela sua presença, participação, meu Deus, viu? Eita, eu, pai. assim, até que enfim. digamos assim, né? Não tenho como agradecer ao senhor por essa honra, né? Seja a sua disponibilidade, seu tempo, a sua correria, o seu ministério intenso. E reservar aqui para nós um tempo para trocar aqui informações e experiência. De fato aqui, meu amigo, gratidão. Que Deus te recompense sobremodo, amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor Gilson. Obrigado, Diácono Wallace. É uma alegria estar aqui compartilhando tudo aquilo que Deus tem feito e realizado na minha vida, na minha casa, na minha família. E nesse projeto tão especial, né? Me lembro quando nasceu. E desde quando nasceu esse projeto, vamos lá, e deu certo. Que bom. É verdade, né? Tá falando com esse público maravilhoso aqui. Não, é verdade, né? Gesiel, aqui, pastor Gesiel, é um cara muito incentivador, parceiro. O que eu converso com ele, penso e proponho sempre uma palavra de fé, de encorajamento. Amém. Isso a gente entende que já é uma das formas pelas quais Deus se revela na vida dele, um grande incentivador, tá? Amém. Eu tenho aqui N coisa na cabeça, não, pastor, vai lá, conte comigo aí, pode me chamar, tô junto, vamos em frente. Isso é papel de crente, né, pastor? É isso. E já quero aproveitar do conhecimento pessoal, né, que eu tenho com o pastor Gesiel Lima. Eu posso dizer hoje que é um amigo. Quando Deus me trouxe de Rio das Ostras, eu tinha dificuldade de entender como é que eu ia ter amigo nesse lugar. E Deus me dá dois presentes, vocês Glória são a Deus, que presentes bom. na minha vida. Eu queria, pastor, que as pessoas já nesse início aqui conhecessem quem é, na verdade, o Gesiel Lima, né? O pastor Gesiel Lima, ele vem com uma história, com uma representatividade, com todo o histórico, mas existe um ser humano aí por trás. E eu queria conhecer lá da infância, eu queria aproveitar esse programa pra gente, na verdade, saber. Foi passado de geração para geração, foi preparado um caminho, ou o senhor teve facilidade? A pessoa precisa saber, na verdade, que existe uma história do homem pastor, do homem além do pastor Gesiel Lima. Quem foi o Gesiel Lima na sua infância e até chegar ao ministério? Eu queria que o senhor ficasse bem à vontade para a gente conhecer o senhor. Bom, é uma história longa, né? Para quem está nos acompanhando, uma história longa. Eu sou nascido e criado no Evangelho. Meu pai foi pastor, né, durante por quase 30 anos. E minha infância começa em Irajá. Sou cria de Irajá. Olha só. Sou cria de Irajá, ali falo com muito orgulho, sou cria da favela do Parapedro. Meu Deus. Irajá, Forte. Estrada do Colégio, em frente à Vulcã, antiga Vulcã, né? Dali, a minha origem é ali. Estudei no CIEP ali, comi muito biscoito, bolacha, pra quem é de São Paulo. Carne moída, top, macarrão. Arroz com macarrão com salsicha. Pois é, essa é a minha origem. Então eu estou nascendo nesse ambiente, né? E eu não tinha... Meu pai sempre dizia isso para mim, desde de criança, né? Eu até brinco às vezes, alguns amigos falam,
Seu pai, quando te dava cascudo na cabeça, falava o quê? Dizia, vai ser pastor. Eu não tive para onde correr, não tive outra opção. E, bom, ali está a minha origem. Mas alguns anos... E aí, só para entender isso, eu tenho essa influência do meu pai, né? Tenho a influência da minha mãe, e aí também das minhas tias, né? Diga-se, tias e tios, por parte de mãe, porque minha mãe também vem de um berço evangélico, né? E minhas tias e tios todos envolvidos com coral, com música na igreja e também com o Ministério da Palavra. Então foi uma influência assim muito, 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 muito grande. Uma tia que canta até hoje, me influencia muito, que é a tia Dolandi, me influencia muito para o lado do louvor. E a minha tia Darcy, que prega e professora de seminário, me influencia muito para o lado da palavra. Então muita gente vem me perguntando, você começou a pregar, você começou a cantar. Bom, eu começo cantando por conta dessa influência da parte da música da minha mãe. Minha mãe foi corista, minha mãe foi primeiro soprano durante muito tempo. Eu com 13 para 14 anos, eu já cantava no coral. Eu já era solista, já era primeiro tenor, né? O pessoal fala, o senhor canta? Eu digo, não, eu cantava naquela época. Eu sou um taquara rachado. Eu já era primeiro tenor e tal. Eu que rodo muito cortando o pastor, o que eu mais escuto é que Deus tem um dom pra cada um, né? Mas com o pastor Gesiel parece que ele entrou em todas as filas. Resolveu derramar o balde. Prega, profetiza e dá glória a Deus, expulsa demônio. Eu não sei qual é o mistério, tá? Mas já está quente aqui, tá? É forte, Beto. É forte, Beto. Na verdade, a gente se contenta com um só, forte, tá maravilhoso, mas Deus agraciou o nosso Meu pastor. Deus do céu. O senhor tava falando aí da origem ali de Irajá, mas eu sempre escuto, o senhor é conhecido como oriundo do Roncalli. Porque então, aí, que é bom, isso? Pois é. E aí o que acontece? Então eu fico ali em Irajá até os meus 15, 16 anos por aí. E ali é quando meu pai, na época, nós éramos da Assembleia de Deus de Cordovil, ali é uma congregação de Cordovil até hoje. Inclusive, meu pai construiu aquela igreja ali, desde a primeira, depois a segunda. Meu pai, de fato, meu pai trabalhava com construção. E ali é quando, na época, o falecido pastor Valdir Neves chama meu pai e diz assim, olha, eu tenho uma missão para você muito dura, e é lá na Baixada, né? Naquela época, hoje a coisa tá mais sob controle, mas naquela época, Belfor Roxo chegou a entrar ali na rota numa das cidades mais perigosas do mundo, né? E eu me lembro, na época, quando nós tivemos acesso a essa informação, minha mãe e meu pai ficaram assim, apavorados, mas é uma missão, né, que Deus está dando, e vamos embora, e seja o que for. E nós saímos dali, de Irajá, e fomos para um lugar chamado Santa Marta, que é lá na Baixada, lá em Belfor Roxo. Quem tiver de Santa Marta aí, um grande abraço. Tem muita gente, filhos na fé, muita gente lá. Enfim, e aí nós fomos para Santa Marta. Em Santa Marta, como todo bom assembleano raiz, pastor de família de pastor, vai morar onde? Nos fundos da igreja. Meu Deus, no fundo é em cima. Pois é. E aí, me lembro até hoje, Rua Aguiar Ribeiro. Olha aí, ó. Esqueço não. E aí, ali nós tivemos uma experiência com Deus muito grande. Deus provou muito a nossa fé ali. Foi lá em Santa Marta que nasceu Eliel. Foi em Santa Marta. Minha mãe teve 3 ataques de eclampsia no final da gravidez. E foi assim, eu vi a minha mãe no primeiro ataque. Me lembro claramente dessa experiência. E eu vi a minha mãe na beira da morte. De fato, eu vi. E eu me lembro do dia que minha tia Rosa, né, ela é hoje a irmã mais velha da minha mãe. Meu pai chama a tia Rosa para ficar com a gente em casa. Já tinha
a Miriam, né? Já tinha a Keila e estava vindo Eliel. Raquel ainda não tinha nascido. E ali eu me lembro do dia que meu pai chega do hospital e diz para minha tia, olha, o médico disse que eu tenho que escolher ou a mãe ou a criança. Meu Deus. E eu ouvi isso e ali eu me lembro, aleluia, isso é muito forte. Meu Deus. E ali eu me lembro de entrar no quarto e dizer, Senhor, eu quero a minha mãe em casa, eu quero... Oh, Jesus. Eu quero meu irmão em casa e meu pai orou, me lembro, depois de ter feito essa oração sozinho, meu pai chama a gente e ora conosco na sala e diz assim, olha, eu falei pro médico que eu volto para casa com a sua mãe e com o seu irmão. Aleluia. O senhor tinha, nesse tempo, quantos anos, pastor? Olha, ali eu já trabalhava ali porque eu comecei muito cedo, né? Eu comecei muito cedo envolvido com a igreja, com 14 para 15 anos eu já dava aula, já ensinava, já lecionava já a adolescentes, eu sendo adolescente, mas a Assembleia de Deus, quem é a Assembleia no Raiz sabe disso, né? Ainda mais os pastores antigos, eles tinham muito isso, olha, você tem que começa cedo, aquela coisa toda, enfim. Mas ali eu já deveria estar com meus 16 anos, 17, por aí. E ali foi uma das grandes experiências que eu tive. E foi uma apreensão muito grande até que dias depois chega minha mãe em casa, com meu irmão em casa. Glória a Deus. Glória a Deus. E os médicos temendo que ela teria sequelas, que meu irmão teria sequelas. E graças a Deus, todos aí com saúde, Maravilha. com vida, enfim. Que benção. Minha mãe né? hoje está com... Minha mãe está com 77 anos. Meu Deus. Mas o Eliel realmente é sequelado, né? Aquilo é uma figura, tá? É uma figura, né? Deus é bom, né, rapaz? Assim, aqui te ouvindo, pastor, percebendo já que o senhor, na verdade, tem essa multiplicidade ministerial, digamos assim, né? É um exímio cantor, uma voz privilegiada. Bondade, enfim, misericórdia pura. um pregador por excelência, né? Assim, Bondade. avivalista. E eu Amém. percebo com clareza, tá, pastor? Amém. Essa via do senhor enquanto expositor bíblico, uma pessoa né, da palavra, o senhor poderia transitar nessas esferas assim, com facilidade. E, além de tudo, isso tudo forjado nesse ambiente de milagre, né, pastor? Ambiente de milagre. Assim, de milagre, assim, em casa e tal, né? Eu não lembro, não vem à mente uma família assim, tão do altar quanto a família Lima, né? Porque assim, os irmãos, o senhor mais velho? Mais velho. Aí mais depois velho. veio... Qual é a sequência, assim, dos irmãos? Dos irmãos, tá eu, depois vem a Miriam, depois... nós somos 5, né, no Sim, total. sim. Na verdade, pouquíssima gente sabe disso. Mas nós seríamos 6. Minha mãe perdeu uma gravidez. Minha mãe é um exemplo, assim, de fé muito grande. Mas minha mãe perdeu uma gravidez. Logo após mim, vem uma outra gravidez da minha mãe e seria outro nome, se chamaria Osiel. O meu é Gesiel, outro se chamaria Osiel. E aí, se eu não me engano, com 6 ou 7 meses por aí, minha mãe perdeu uma gravidez. Uma luta muito grande que minha mãe enfrentou. Mas aí depois veio a Miriam, que é das mulheres é a mais velha. Aí, depois da Miriam, vem a Keila, que está abaixo dela. Aí vem o Eliel, que nasce lá em Santa Marta. E, por último, a Raquel, que é a mais nova. Que é mais nova. Então, são 5. Existe uma profecia que o Brasil, o mundo não saiba, dessa veia ministerial da família? Existe alguma profecia que todos seriam pastores, ministros? Então, minha mãe carrega essa palavra, e isso é algo muito forte. Minha mãe é de Raul Soares, Minas Gerais. Sim. Raul Soares, que
chamada Zona da Mata, né, de Minas Gerais. Minha mãe é de Raul Soares. E aí, naquela época, as pessoas que, principalmente oriundas de cidades como do interior de Minas, para crescer, para sobreviver, tinham duas opções. Ou saíam do interior e iam para Belo Horizonte, né, como diz o mineiro, para BH. Ou saía do interior e ia para BH, ou saía do interior e vinha para o Rio de Janeiro, ou saía do interior e ia para São Paulo. Então, mas a maioria optava ali por sair do interior e ou vai para BH ou vem para o Rio. E minha mãe, a gente tem uma tia Neuza, que foi uma irmã de criação de minha mãe, ela sai, vem para BH, de BH a tia Neuza vem para o Rio de Janeiro, e aí, se comunicando por carta, ela diz assim, olha, Maria, na verdade, minha mãe, o apelido da minha mãe no meio dos meus irmãos é Zara. Ô, Zara, vem para o Rio de Janeiro que eu vou conseguir aqui, né, a expectativa naquela época era trabalhar em casa de família, né? Vem para o Rio de Janeiro que eu consigo um emprego para você aqui. E minha mãe ali no início da juventude dela, ali com 18 anos por ali, aproximadamente, 18 para 19. E aí minha mãe foi o pastor dela para pedir a ele, né, que abençoasse, porque era a única forma dela vir para ajudar os meus avós, aquela coisa toda. E meus avós crentes também, firmes em Jesus. E aí o pastor vai orar pela minha mãe. Quando ele vai orar pela minha mãe, Deus usa a boca dele, né? E para quem está nos assistindo, e diz assim, Maria, eu estou te abençoando para ir para o Rio de Janeiro. E eu vou te falar o que Deus está me dizendo. Vá em paz. Ela muito preocupada, né? Ela a mais velha de todos os irmãos, eram 11 irmãos na época, e falou assim, olha, vá em paz, porque Deus vai te guardar. Você não vai demorar a casar. Isso, minha mãe conta isso até hoje. Deus vai te dar, olha a palavra dele, né? Eu falei aqui que minha mãe perdeu uma gravidez, éramos 6, mas olha a palavra dele. Deus vai te dar 5 filhos. Meu Deus, mano. Que isso. Olha isso. Deus vai te dar 5 filhos e todos eles serão pastores e do altar. Ali. E uma palavra que eu carrego na minha vida que eu nunca mais esqueço. Ele disse assim para minha mãe, você vai morrer em boa velhice e você não vai sepultar seus filhos. São eles que vão te sepultar. Olha que loucura. Então, meu Deus, isso é muito forte. Ai, pai, por isso que eu falei pra você. É complicado. Jesus me ajuda a dirigir esse negócio. Pai, pastor, né? aproveitando essa veia aí, Deus dá estrutura. Muito forte. Ela recebeu essa palavra. São 5 irmãos. Isso. Todos têm uma promessa, uma palavra sobre sua cabeça. Isso. Porém, existe um testemunho individual de cada um. De cada um. Deus, se eu conversar com Eliel, ele tem uma história. E eu acho que é aqui que a gente já pode aproveitar. Ela recebeu uma palavra que não morreria. Isso. Antes de nenhum filho. De nenhum filho. Exatamente. Mas o senhor teve uma sentença de morte na sua vida. Muito grande. O senhor teve um tempo... Se eu não me engano, posso estar errado, eu acho que é o maior testemunho da sua vida. Sim, sim. É o maior momento do agir de Deus na vida do senhor. Então eu queria que o senhor falasse exatamente disso. Pastor só um minutinho, eu sei que essa aí é o ápice, né, mano? É o ápice do negócio. Olha só, já ouvimos aqui histórias já assim, aqui impactantes, mas é só o começo. Estamos só abrindo a porta dos milagres aqui, né? Meu Deus. Antes de tocar nesse assunto aí, assim, como que a pastora Rita entrou na vida do senhor nesse sentido aí? O papel dela, porque, veja, tem a bênção da sua família, né? A sua mãe e tal, mas ela é extensiva. E aí começa a ir para abençoar a própria pastora Rita, que é uma pessoa assim, maravilhosa, enfim, que até que no tempo apropriado teria que ir onde convidar para conversar com a pastora Rita também e tal, né? Enfim, né? De vida muito forte. E tal. Como foi assim a chegada da Rita, da pastora na vida do senhor e esse impacto, e Débora no processo também, e a outra, tal, essa dinâmica família assim. Pois é. Interessante. É que
que acontece? Quem é assembleano raiz, né? Como eu, e sabe perfeitamente, os pastores naquela época, hoje né, a mentalidade se abriu um pouco mais, mas meu pai dizia, né, que se tiver um filho de pastor na casa dos 50, como eu, né, vai saber disso aqui agora. Que os pastores diziam o seguinte: olha, quando você casar, você tem que casar com uma filha de pastor também, que você vai ser pastor, aquela coisa toda e tal. Bom, resumo da ópera. E aí eu namorei uma menina, não deu certo e tal, enfim. Aí eu tinha uma companheira de oração, que é o meio, né, que eu nasci. Minha mãe foi missionária, dirigente de círculo de oração durante muitos anos. Então eu nasci nesse meio, né, cresci nesse meio. E eu tinha uma companheira de oração, a irmã Helena, que já dorme no Senhor. E eu sempre me juntava a ela semanalmente, 2, 3 vezes na semana, para orarmos juntos. E um dia, eu orando e aí vem a história da Rita, eu orando com a falecida irmã Helena, e eu falando para ela: irmã Helena, vamos buscar de Deus uma resposta, porque eu preciso me casar e tal, e eu quero, e a intenção que eu tinha naquela época era de casar, porque foi o meio, né, que eu nasci. Então eu pensava, eu vou casar para ajudar meu pai, né? Meu pai dizia: olha, você vai casar, porque eu só posso te ordenar ao ministério, né, que é antigo, eu só posso te ordenar depois que você casar, e aquela coisa toda e tal, enfim. E aí, irmã Helena tinha uma coisa com ela, que ela dizia assim: meu filho, nós vamos orar até Deus responder. Irmão, esse até Deus responder, eu me lembro de ter passado, e assim, não podia levantar, tá? Quem é antigo sabe disso. A gente dobrava os joelhos, eu me lembro de orações que eu fiz com irmã Helena de 2 horas. Aí trocando o joelho pra cá, pra lá. Trocando o joelho pra lá, não tinha esse negócio de orar sentado, não. Aí, meu pai, muitas histórias. E aí, eu me lembro que nesse dia, ela disse: olha, vamos orar e o Senhor vai responder. E, como todo assembleano raiz, abre a Bíblia, lê uma palavra, dobra o joelho. Meu irmão, esquece. Nesse dia eu não sei nem como foi que eu levantei. Mas eu sei que depois aí de umas 2 horas ou mais, com toda certeza, ela termina a oração, a gente orando, e orava eu, e orava ela, e orava o esposo, e orava de novo, e ela ora, e ora, e ora. E aí, que eu não estava aguentando mais, ela falou assim: amém. Eu falei na minha mente: Deus respondeu. Ela falou amém, sentamos, ela falou assim: meu filho, então, olha, Deus está dizendo o seguinte. E aí agora é que entra a história da Rita. Deus está dizendo que a esposa que ele vai te dar, ela nem se converteu. Meu Jesus. Olha essa loucura. Vai demorar muito, então. Contra todo o sistema do corpo de Cristo na época, né? Imagina naquela época. Não, imagina aí, eu fiz agora 24 anos de casado. Então imagina aí. Ó, ela nem se converteu. Quando ela falou nem se converteu, eu falei: irmã Helena tá doida. Na hora, eu falei: Jesus, o que eu vou fazer com meu pai? Eu pensando. E eu sabia, né, que ela era uma mulher de Deus muito séria. Eu sabia que depois daquelas horas todas de joelho, Deus ia falar alguma coisa. Então, ela disse: nem se converteu. Vai se converter ainda, assim mesmo. Deus vai preparar. Falou assim: ela vem de um mundo terrível. Eu me lembro dessa... Irmão, não, segura aí que você está acompanhando. Deus, olha aí. Segura aí que você vai ver. Ela vem de um mundo terrível. Deus vai fazer uma obra muito grande na vida dela. Olha isso. E depois que Deus fizer essa obra, ela vai ser sua esposa. Falei: amém. Gente, resumo da ópera. Para quem está esperando no Senhor. Não vizinho. Salmo 40. Salmo 40. Olha aí. Aí, lá no Roncalli, né? E aí, lá no Roncalli, Deus faz uma obra na vida da Rita. Para quem não sabe, a Rita levou muito tempo para administrar, não digo administrar, mas eu sempre falava muito com ela: minha filha, você tem que contar esse testemunho. A própria pastora Elisete foi uma ferramenta de Deus que Deus usou, diga-se de passagem, para moldar a vida da minha esposa. Muito, 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 muito. E isso passou pela vida da pastora Elisete. Mas a Rita, para quem não sabe, e por isso que
Deus, na época, usou a boca da irmã Helena dizendo que ela vinha de um mundo terrível. Rita foi mãe pequena de terreiro de Umbanda. Meu Deus. Uhum. É dessa vida que ela veio. Meu Deus. Dessa vida que ela veio. E Deus fez uma obra grande na vida dela. E ela se aproxima da nossa família, né? Minhas irmãs, a Miriam, a Keila, principalmente, minha mãe, né? E porque naquela época as pessoas que vinham dessa vida, né? A gente ia, não, tem que ir pro circo de oração, né? Então, assim, leva pro circo de oração. E ali eu conheço a Rita e Deus faz essa obra na vida dela e a gente vai casar. Meu Deus. E foi assim um negócio, eu me lembro na época, meu pai, quando soube de tudo, ficou assim, meu Deus. E eu contei, porque quando Deus usou a irmã Helena, eu fiquei tão temeroso que eu não contei pro meu pai. Eu só fui contar pro meu pai quando eu estava namorando a Rita e decidimos noivar. Quando nós decidimos noivar, e meu pai naquela, meu filho, olha o ministério que Deus tem para você, cuidado, olha o que você está fazendo e tal. Você já orou? Eu falei, já, pai. Eu falei, pai. Aí um dia eu saí com ele e falei, pai, olha só, deixa eu contar um negócio pro senhor. E ele respeitava muito a irmã Helena. Eu falei, então, a irmã Helena, pá, contei a história toda. Ele parou e disse, não, então... Eu não mesmo, então acabou. Respeito que tinha a autoridade de Deus na vida dele. Ele falou, acabou, vai dar tudo certo. E abençoou o nosso noivado. Não nos casou, né? Porque Deus levou meu pai para a glória antes. Meu pai partiu para a glória em 99 e nós casamos em 2001, né? Mas o nosso noivado foi ele que fez. Olha só, foi ele né? que fez. E Deus estava certo, né? Te deu uma preciosidade que é apaixonar a Rita aí e tal, né? Esse casamento... Isso aí, vou falar agora. O fruto dessa relação eram duas meninas. Duas meninas, a Débora, que é a mais velha, tá com 23. Débora está lá... Débora é uma promessa de Deus. A gente vai ter que marcar mais podcast. Meu Jesus. Essa história é forte, né? Aqui, essa história é forte. Débora tá lá em... Capítulo 2. Capítulo 2. Débora tá lá em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, cursando a faculdade. 3º ano já da faculdade. Maravilha. Forma agora em dezembro. Vai fazer uma pós. Meu Deus. Deus abriu uma porta para ela ganhar uma pós. Ganhou uma pós até julho de 2026. Se especializando em pastoreio de adolescentes e jovens. Olha que interessante. E a Maria, que está com 12 anos, né? São as bênçãos que Deus nos deu. O senhor falou da sua mãe, falou da sua esposa, né? Até chegar às suas filhas. Mas para a gente fechar essa questão da família, o que significa... Porque eu sempre escuto falar, né? Meu pai me levava, eu andava com meu pai me colocava, né? O que significa José Bonifácio hoje na vida do senhor? O pastor Gesiel, ele é quem? Baseado em seu pai. Olha, uma das coisas que assim meu pai sempre me ensinou muito, respeitar as pessoas, seja quem for, né? Ele sempre me dizia, olha, você não sabe a história que está por trás da vida de ninguém. Enquanto você não conhece, você não sabe. Você não sabe o que Deus prometeu. Você não sabe o que Deus falou para aquela pessoa. Meu pai veio de uma origem muito, muito difícil, né? Meu pai passou fome. E eu me lembro um dia, eu vou até contar isso aqui, eu me lembro um dia que meu pai... e na verdade ele fez isso várias vezes, mas a primeira vez me impactou muito. Um dia que eu estava com ele, meu pai, além de pastor, na época trabalhou com construção civil, tinha uma empreiteira de construção civil. Eu cheguei a trabalhar com ele algumas vezes, e aí um dia nós estávamos numa situação boa, assim, financeiramente falando, não vou dizer ricos, mas estávamos numa situação tranquila. E um dia meu pai me pega e diz assim, vamos comigo ali. Atravessou a ponte, nós morávamos na Baixada, né? Morávamos em Belfor Roxo, atravessa a ponte e me leva até Maricá. Quando chega em Maricá, ele vai lá em cima, volta, e aí, quando ele volta, na estrada principal de Maricá, não tinha, tem muitos anos, não tinha aquela, né, as duas mãos com aquela divisória no meio, não tinha na época. E aí meu pai foi lá embaixo e tal, aí parou num lugar que tinha tipo como se fosse uma fazenda, coisa do tipo.
ficou parado, desceu do carro, falou, desce do carro. Aí eu desci, aí ele falou assim, olha pra lá. Eu não estava entendendo nada. E aí ele parou e começou a chorar, e eu comecei a chorar porque ele estava chorando. Mas até então não estou entendendo o que está acontecendo. Aí entramos no carro e ele disse, eu falei, pai, o que foi? Ele disse, só espera. Saímos, aí paramos num posto, eu não sei para quem é morador de Maricá, não sei se existe esse posto de gasolina até hoje, chamado Posto Aleluia. E aí ele para no posto. É de crente, né? Não sei se é de crente. Posto Aleluia, né? E aí eu me lembro como se fosse hoje, ele disse assim, meu filho, aqui tem um pastel de camarão muito bom. Eu falei, é mesmo, pai? Tem. E aí meu pai chorou. E tá bom, pediu pastel de camarão, pediu mineirinho, né? Eu gosto muito de mineirinho. Pediu mineirinho, naquela época, mineirinho só tinha lá pra região dos lagos, quem é mais antigo sabe disso. Pediu mineirinho com pastel de camarão, chorou, e eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí olhou e disse assim, chamou o balconista e disse assim, eu trouxe meu filho aqui para ele entender que por muitas e muitas vezes na minha vida eu parei nesse posto Meu Deus. para pedir alguém para pagar uma comida para mim, eu não tinha. Meu Deus, que... Eita, pai. Ele vai ter que marcar aí. Ai, Jesus, é muito forte. Ele disse assim, eu parei aqui e o meu sonho, falou para mim, era comer esse pastel de camarão e tomar um mineirinho. Meu Deus. Então, assim, essa é a minha origem, sabe? São coisas que eu guardo, que eu carrego na minha vida. Você nunca tem noção de onde Deus pode levar as pessoas, do que Deus pode fazer na vida das pessoas, né? Meu pai dizia isso, meu filho, você pode estar sentado com alguém aqui hoje, que amanhã vai virar para você e vai dizer para você, vamos comigo no meu avião? Você não sabe o que Deus tem na vida de alguém, o que Deus pode fazer, a promessa que alguém carrega. Então eu carrego isso comigo assim, sabe? Levo isso comigo muito a sério, muito a sério. Eu recebo muito testemunho, gente que passa por mim, já tive inúmeras experiências, gente que diz, pastor, e me liga e diz assim, eu queria mandar uma oferta para o senhor, mas por quê? Não, porque o senhor passou por mim, apertou minha mão, o senhor não sabia quem eu era, e Deus fez isso na minha vida. Eu tenho uma experiência em Londres, né? Na verdade em Oxford, há muitos anos atrás, em 2003, a primeira viagem que fiz para a Europa, de uma moça que eu tinha conhecido em Caxias, olha que loucura, lá na Vigília de Xerém, olha que loucura. E aí ela, muito humilde, ela ficava ali na porta da igreja, eu nem sei nem por onde ela anda mais, vai que ela assiste aí e me manda uma mensagem, mas eu me lembro que ela ficava na porta da igreja muito simples, muito humilde, assim, sabe? Alguém que qualquer um passaria por ela direto. E quando eu chegava na vigília, cumprimentava ela, minha filha, Deus te abençoe, minha filha, Deus te abençoe, enfim. E aí, quando eu estou pregando em Oxford, em 2003, me lembro como se fosse hoje, em março de 2003, o pastor me diz assim, eu vou te levar num restaurante, hoje ele está em Londres, né? Pastor Rondinelli, é um amigo, ele disse para mim assim, eu vou te levar num restaurante, que é um restaurante onde as famílias mais ricas aqui de Oxford almoçam um dia de domingo. Ele falou, eu quero te honrar lá e tal. E eu, bem, vamos. E eu disse, aí ele brincou, disse, os brasileiros não vão lá, brincou assim comigo, eu ri e tal, enfim. Eu entro no restaurante e aí eu digo, pastor, preciso ir no banheiro. Ele me mostrou e eu vou, quando eu tô voltando, eu tô vendo uma mesa redonda, uma família assim, aparentando... com aparência de árabes, né? E até vestidos e tal. E uma moça olha pra mim e começa a fazer assim, vem cá. Aí eu olhei e falei, eu não sei nem quem é. Aí eu fui direto, ela, vem cá. Aí e começou, e ela chorando. Eu tô, meu Deus, que loucura. Resumindo, quando eu chego perto dela, ela fala inglês com essa família, me abraça e chora muito e diz assim, você se lembra de mim? Aí eu digo, olha, sua fisionomia não me é estranha. Aí eu me lembro, meu pai, cuidado, o mundo é pequeno. Eu tô, meu Deus, eu tô do outro lado do planeta, essa mulher perguntando se eu me lembro dela. Enfim.
E ela diz assim, olha, por muitas e muitas vezes, lá em Xerém, você passou na porta da igreja e me cumprimentava. Meu Jesus. E na época, né, eu sempre tive, minha família, Deus nos deu essa graça de ter relacionamento com cantores, com pregadores de nome e renome. E aí ela disse, olha, você passava com todo mundo, e foi citando o nome de vários cantores na época, daquela época com quem eu tinha relacionamento, e a gente estava junto. E ela disse, e muitos deles até nem apertavam minha mão, você fazia questão de me cumprimentar. Eu disse, sim, minha filha. Ela disse, olha, hoje eu estou aqui em Oxford. Essa família é uma família muito rica, uma família de egípcios. Eles são empresários do ramo de petróleo e eu trabalho como governanta da casa deles. Olha que loucura. Deus me trouxe para cá e eu queria muito te honrar. Gente, naquela época, ela disse para mim assim, eu quero amanhã mandar o meu motorista te buscar. Olha isso. Meu Deus. Que isso. Olha isso, você que tá me assistindo. Lá do Xerém, né? Olha isso. Ó, recebe aí, viu? Pega a senha aí. Pega. Ela disse assim, eu vou mandar o meu motorista te buscar porque eu quero separar uns presentes para mandar para sua esposa e quero também dar uma oferta para o seu ministério. Gente, naquela época, a Libra é a moeda mais forte do mundo, né? Mas naquela época, em 2003, aquela mulher me deu uma oferta de 1.000 libras. Pastor, isso na época dava mais ou menos aí quase 9 mil reais. Naquela época. Era muito dinheiro. Naquela época. Sem contar a quantidade de sapatos que ela mandou para minha esposa, vestido, perfume, não sei o quê. Enfim. Então, eu estou citando ela, e tem inúmeras experiências nessa área, mas eu estou dizendo isso por quê? Porque você nunca sabe onde Deus pode te levar. Você não tem noção do que Deus pode fazer na sua vida. Então, respeite. Respeite. Qualquer pessoa, respeite. Né? O pessoal fala muito da minha cunhada, da pastora Midian, mas pastora Midian é manicure. Né? Olha isso aí para quem está nos assistindo. E quando eu conheci pastora Midian, ela fazia minhas unhas. Olha aí. Meu Deus. Então, assim, você não sabe o que Deus pode fazer na vida de alguém. Né? Você não sabe. Então, essa é uma das lições assim, que eu carrego do meu pai. Respirou? Ó, assim, eu sei que você quer que ele conte essa história poderosa e você não pode perder. Olha, vai ser a parte aqui. Agora. O zênite. A parte culminante aqui do programa que você vai aqui assistir, tá? Antes de você ouvir essa história, eu quero aqui ressaltar a razão pela qual o pastor dizia esse programa que existe, né? O quadro Histórias que Edificam. A gente que entende, pastor, que Deus se revela de muitas maneiras. Verdade. Dentre elas, através da nossa vida, da biografia. Aqui até saliento. O texto diz assim, o texto bíblico: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou seja, analisa, estude, veja a vida de Abraão, de Isaac e Jacó, e você perceberá na vida deles as mídias digitais. Isso aí. Então, isso e aqui a show do senhor aqui, isso está bem claro, que a gente percebe a mão de Deus. Verdade. As suas digitais, que ele pega, projeta, seja lá de Irajá ou de Roncalho, não importa, ele sopra o nome, dá talento e projeta, e viajou já ao mundo várias vezes e tal. Então aqui, esse canal aqui é para te possibilitar exatamente você se deparar com essas histórias. Com duas razões. Primeira, exaltar a Deus. E segunda razão é te encorajar a acreditar que Deus também pode fazer na tua vida, porque Ele quer se revelar aos outros através de você. Você é um canal, você é uma porta, você é uma ponte, você é essa fonte que jorra água que vem do Senhor. E eu quero aqui pedir a sua colaboração para que o programa permaneça, continue, né, Wallace? Aqui, né? Sim. Que você, se de Deus liberar uma semente, aqui embaixo passará aqui a chave Pix do programa, você pode acessar e semear para que outras pessoas também possam vir aqui e também ser fonte para te abençoar, né? E acrescentando, a nossa maior intenção aqui se Deus viralizar, se Deus der muitos seguidores, amém, mas não é a nossa intenção primeira. A nossa intenção primeira aqui, pastor, é dar vez e voz a quem não tem. E tem histórias assim que são muito fortes, sem pessoas dúvida, que não têm nem, na verdade, nem rede social. Então esse programa aqui, ele é livre, ele é aberto, nasceu no coração do pastor. Amém. E eu recebi esse grato convite e eu tô aqui, eu saio daqui cada semana assim,
maravilhado, né? Glória a Edificado, e eu tenho certeza que isso está entrando em hospitais, Amém. atravessando fronteiras, chegando em pessoas que aonde eu nunca vou pisar, onde nós nunca vamos ter acesso. Verdade, então verdade. essa é a nossa intenção aqui, é usar essa ferramenta para levar a palavra de Deus para o teu coração e o Senhor Deus fazer a mudança devida. Amém. Vamos ao ponto. Agora, é agora, hein? Agora, atenção redobrada aí. O ápice. A sua mãe recebe a palavra. Isso. Eu não vou morrer, meus filhos não morrerão antes de mim, Verdade. que eles me sepultarão. Isso aí. E aqui está, na minha concepção, o cerne do teu testemunho. Sim. Porque o Senhor passou pelo vale da sombra da morte. Literalmente. E conta pra gente, pastor, como é que foi isso? E eu acredito que esse episódio vira uma chave no seu ministério, na sua vida. Muito grande. Em tudo. Muito Conta grande. pra gente. Em abril de 2013, né, muita gente já ouviu esse testemunho, mas eu até preciso compartilhar isso mais ainda. Mas em abril de 2013, eu sofri um acidente gravíssimo numa área de construção. Eu caí num buraco, como se fosse um buraco de elevador, e ali naquela queda, estava vestido e tal, naquela queda, um cabo de vassoura estava encostado no canto, minha mão, não sei, deve ter esbarrado, né, no desespero da queda. Um cabo de vassoura entra nas minhas costas aqui, onde eu estou pondo a mão aqui do lado direito, entra aqui atrás, à altura da cintura, e atravessa daqui da direita para a esquerda, vindo até aqui em cima, onde eu estou pondo a mão agora. Jesus. Entra aproximadamente ali uns 70 centímetros, né? Aproximadamente. Meu Deus. E esse cabo atravessa, eu fico ali uns 30 minutos aproximadamente, desacordado, desmaiado. Quando eu volto, eu sentindo uma dor que eu não sei dimensionar, até muita gente quando me pergunta eu falo isso, eu fui entender, na verdade, eu não sabia que existe, pastor Gilson, o senhor que é um homem catedrático, Figura. mas existe um determinado momento da dor que o cérebro meio que bloqueia, né? É como se a dor chegasse a um limite que dali ela não passa. O ápice. Né? O ápice da dor. E eu cheguei exatamente nesse nível. Eu não consigo dimensionar, depois que eu voltei desse desmaio, era uma dor intensa, mas ela, sabe, aquela dor que vai, pá, e não passava daquilo ali. Foi exatamente, se tiver algum médico aí, por favor, explique para nós. Mas, enfim, foi essa dor que eu sentia. E eu fiquei ali dentro daquele buraco, até que eu fosse descoberto, eu fiquei ali por mais de 1 hora dentro daquele buraco. E eu tentava, me locomover de alguma forma para achar um meio de sair, só que quando meu corpo virava para trás, é um negócio assim louco. Eu tenho algumas fotos, a gente vai colocar aqui na edição, sim. Vai ter imagens aí para você ver. E aí eu tento me locomover, quando meu corpo ia para frente, a dor diminuía. Quando o meu corpo vinha para trás, ela aumentava mais, e foi aí que eu fui entender que eu estava perfurado, né? Até os médicos se assustam, falam, já vi gente perfurada de ferro, de cabo de vassoura. Os médicos que me atenderam no Hospital da Posse, e um abraço, tá? Eu tenho um respeito muito grande pelos médicos, pelos enfermeiros, funcionários do Hospital da Posse em Nova Iguaçu. Hospital Geral de Nova Iguaçu, né? Hospital Geral de Nova Iguaçu, né? Mais conhecido como Hospital da Posse. Um respeito muito grande, porque todo médico, né? Quem é da área médica sabe o que eu vou dizer agora. Todo médico que faz residência no Hospital da Posse em Nova Iguaçu, meu filho, está pronto para trabalhar em qualquer hospital do mundo, tá?
Então, é um hospital sufocado, porque, né, atende a qualquer coisa, leva para posse. Mas são médicos muito competentes, profissionais, todos, sem exceção. E aí, eu depois de 1 hora e pouco ali, mais ou menos, eu já pensando, porque na minha cabeça eu ia passar ali o resto da noite, né? Eu ia passar ali o resto da noite, por ser uma área de construção, eu pensava o seguinte, bom, amanhã alguém vai vir aqui, vai me descobrir aqui dentro, mas eu pensando como é que eu ficaria em pé, porque isso aconteceu por volta de 8 e pouca da noite, mais ou menos, e eu pensando, como é que eu vou ficar em pé aqui até amanhã, 7 da manhã, 6, quando chegar alguém para trabalhar? Enfim. E eu começo a orar a Deus ali na mente, não conseguia falar, porque quando o cabo de vassoura atravessou, ele perfurou o meu diafragma, então não tinha mais voz, né? O diafragma foi perfurado. Na verdade, ele quebra, isso aí depois foi descoberto no hospital, ele quebra 2 costelas de um lado, quebra acho que mais 2 do outro, ele passa muito perto, e o doutor Anderson, que é um grande amigo, ele disse isso, ele disse assim, olha, o cabo de vassoura, ele passa perto da sua veia femoral. E todo mundo sabe, se a veia femoral for perfurada, a pessoa tem 3 minutos, se não me engano, tá? Me corrijam aí, tem 3 ou 4 minutos para ser socorrida. E se não for, vai morrer. E ele passa muito perto da veia femoral. Né? O doutor Anderson me explicou isso depois. E aí, esse cabo, eu com essa perfuração, pensando como é que eu ia fazer, sem voz, não podia gritar, e orando a Deus, Senhor, me tira daqui, manda alguém. E chegou um momento que eu já estava sentindo muita fraqueza, eu percebi que eu ia morrer ali dentro, falei, agora eu vou morrer mesmo. Foi quando a bondade e a misericórdia de Deus fez um segurança que estava passando parar, isso já era 10 e tanta da noite, e eu estava gemendo, né, de dor, e ele dizendo assim, gente, tem gente aqui dentro. Ele comentando, tem gente aqui dentro. Me viu lá embaixo, e aí foi aquele pavor, porque era um rio de sangue, uma cena horrenda. E aí vai chamar corpo de bombeiro para me tirar dali, e o corpo de bombeiro só podia entrar, só entrou um bombeiro para poder me tirar, não cabia mais que um, né? E aí me tira dali, me leva para o hospital, e aí, quando eu chego no hospital, e é essa foto que você vai ver aí agora, quando eu chego no hospital, o centro cirúrgico foi um outro milagre, estava vazio aquela hora, né? Porque era uma quarta ou quinta-feira, se não me engano, e vazio, e aí os médicos vendo, e eu estava lúcido, né? Foi um outro milagre. Bispo Abner, que eu tenho um profundo respeito, ele sempre diz isso, ele fala, Gesiel, você viveu uma sequência de milagres, né? Bispo Abner foi uma das pessoas que me acompanhou diariamente nesse período, e ele diz, você viveu uma sequência de milagres, porque eu chego lá, o centro cirúrgico está vazio, os médicos assustados, eles disseram, olha, o senhor precisa narrar pra gente tudo o que aconteceu. E aí eu faço ali toda a narrativa do que aconteceu desde a minha queda. Enfim, eu entrei com esse cabo de vassoura nas costas, dentro do centro cirúrgico, e os médicos... E ali acontece uma outra situação, porque os médicos começaram a discutir entre eles, porque eu não tinha como passar em tomógrafo, né? Segundo, a preocupação pelas horas que aquele cabo de vassoura estava dentro de mim, a preocupação deles era a seguinte... O organismo, eles me disseram que àquela altura... O organismo já tinha abraçado aquele cabo de vassoura, e é como se o organismo entendesse que aquele objeto ali faz parte dele. Então, preocupados de como retirar. E eu ouvindo tudo isso. E ali começa uma discussão com o médico, com uma residente. Não tinha como dar anestesia. Não tinha como dar anestesia. Meu Jesus. Essa médica, inclusive, eu por intermédio da Aline, que é enfermeira, que é uma amiga, Deus te abençoe, Aline, se você estiver assistindo.
A Aline, inclusive, descobriu, tem contato com a doutora. Olha o nome da residente, doutora Graça. Olha o nome dela. É mistério, né? Meu Deus. E ela já descobriu a doutora Graça. Hoje, se eu não me engano, ela trabalha no Hospital do Câncer. Eu vou até a doutora Graça. Eu preciso encontrar com ela. Mas aí, a doutora Graça, na época, era residente. E ela olha pro médico e pro chefe da equipe e diz assim: doutor, eu vou retirar esse cabo de vassoura dele. E aí eu vi quando ele disse: olha, se você deixar, ele vai morrer. Se você tirar, ele também vai morrer. Não, mas eu prefiro tirar. Aí foi quando eles começaram a discutir entre eles. E aí ele chegou a uma conclusão e disse: não, se você tirar, o risco é maior. Ela disse assim: doutor, e aí foi quando a Aline, e aí para quem que está nos assistindo entender, a Aline é da nossa igreja, é da ADVEC, é enfermeira. A Aline hoje congrega na ADVEC Recreio, mas na época a Aline congregava na ADVEC Vilar dos Teles. Olha isso. E não estaria de serviço naquele dia, não estaria. Foi cobrir uma amiga. Só que detalhe, dias antes, acho que uns 8 ou 9 dias antes, eu tinha pregado na ADVEC Vilar dos Teles. A Aline estava lá. E aí ela, quando me vê, toma aquele susto e diz assim: pastor, agora eu entendi por que eu vim cobrir essa amiga hoje. Meu Deus. E pegou na minha mão e disse assim: o senhor fique tranquilo que o senhor não vai morrer. Porque Deus usou a boca do senhor para mim há dias atrás no altar. Meu Deus. E o que... Meu Deus. Aleluia. Ah, gente, é muito forte. Ela disse: Deus usou o senhor e o senhor não vai morrer, o senhor não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. E ela começou a andar dentro do centro cirúrgico: o senhor não vai morrer, o senhor não vai morrer. E aí ela chama a doutora Graça e diz assim: olha, faça o que você tiver que fazer. Eu vou te cobrir de oração. Mas quem está aí na sua frente é um homem de Deus. E começou Glória a falar. a Deus. E começou a falar, e começou a falar. E aí o médico dizia, o chefe da equipe dizia: mas se tirar ele morre e tal. Ela disse: doutor, a Aline está dizendo para mim aqui que quem está aqui é um pastor. Aí ele xingou um palavrão. Falou assim: vocês são tudo maluco, né? Enfim. E a doutora Graça disse para mim assim: pastor, a dor não vai mudar. Me lembro dessa palavra. Não vai mudar. Ela disse: eu vou dar um... Me lembro, ela disse: eu vou dar alguma coisa aqui pro senhor morder e eu vou tirar esse cabo de vassoura. E ela me deu uma toalha, eu me lembro na época, não sei se foi uma toalha, um lençol dobrado. Eu coloquei aquilo na boca e ela falou assim: Aline, ela não era crente, falou: Aline, reza aí. Falou assim: porque eu vou tirar. Meu Deus. E ela começou a rodar aquele cabo de vassoura. Ai, meu Deus. Isso a sangue... Eu tô dizendo aqui, eu a sangue frio, lúcido, tá? Sem anestesia. Sem anestesia, lúcido. E ela foi tirando. E eles tinham uma preocupação, né? Porque se tira e não acontecesse o que aconteceu logo em seguida, aí a coisa ia ficar pior. Mas, para a glória de Deus, quando eles acabaram de tirar, o sangue jorrou, porque eles tinham medo, né? E o sangue jorrou, e isso foi um outro sinal de milagre muito grande. Fizeram uma contenção e ela disse: olha, agora nós vamos anestesiar o senhor. O senhor vai ter uma incisão muito rápida e profunda para saber os danos que esse cabo de vassoura causou dentro do senhor. E eu espero, né, eu nunca me esqueço dessa palavra, quando eu encontrar a doutora Graça eu vou falar isso para ela. Ela disse assim: eu espero amanhã, 6 horas da manhã, quando eu sair do plantão, encontrar o senhor. E eu balancei a cabeça e ali eu vi a Aline dizendo assim: vamos nos encontrar em nome de Jesus. Aplicaram anestesia. No outro dia, 6 horas da manhã, tá a Aline, doutora Graça, a Aline enfermeira, doutora Graça, e o médico, chefe de equipe. E chegando para mim, dizendo para mim: eu quero lhe pedir perdão. Porque de madrugada eu fui saber da sua história. A Aline contou para nós a sua história. E eu me lembro disso, ele dizendo: olha, o senhor sabe que para a medicina acreditar em milagre é a coisa mais difícil que existe no mundo. Mas a partir de agora eu vou admitir que Deus opera milagre. Meu Deus, que coisa linda, hein? Que milagre existe. Glória a Deus. Que milagre acontece. Nesse caos todo, Deus trabalhando, manifestando seu poder. Milagre acontece. E eu lembro da Aline dizendo assim: doutor, conta para ele o que foi que o senhor viu. E aí foi quando ele começa a narrar: olha, a doutora Graça tirou o cabo de vassoura. Aí ele diz: olha, o senhor teve lesão no diafragma e tal. E eu me lembro dele dizendo assim: olha,
vai ser um processo muito doloroso. Ele disse, olha, eu sei que o senhor é palestrante, eu sei que o senhor canta, pela medicina eu não posso afirmar. E aí já é um outro milagre da apaixonada. Um acidente queria interferir no seu ministério, né? Diretamente. Diretamente, né? Diretamente. Meu Deus. Diretamente. Aí ele diz assim, olha, pela medicina, eu me lembro disso. Ele disse assim, pela medicina eu não posso lhe garantir que o senhor vai voltar a palestrar, que o senhor vai voltar a cantar. Ele disse, mas para quem viveu o que o senhor já viveu... É só um detalhe. Isso é só um detalhe. Né? Meu Deus. E ali eu vou vivendo uma sequência de milagres muito grande, porque a gente... Nesse período o senhor não está recebendo visita. Não, na UTI. O senhor está ali à beira da morte. À beira da morte, na UTI, se exatamente. E ali, depois de uns 4, 5 dias, eles me liberam para o quarto, para uma enfermaria, né? Só que o Hospital da Posse, os médicos são maravilhosos, os funcionários, mas é um hospital saturado. Hoje, eu não sei se melhorou um pouco, mas na época era assim. E aí me colocaram numa enfermaria que estava em reforma. Olha isso. Uma enfermaria que estava em reforma. Infiltração perto de mim. Eu não sei se eu tenho essa foto, se tiver eu vou colocar aqui para vocês verem. Enfim, e eu com 2 drenos, um dreno aqui, outro dreno aqui em cima. E aí eu sou transferido para o Hospital Pasteur, no Meier, que também é um outro hospital. Eu tenho uma dívida de gratidão pelos médicos, pelos enfermeiros que trabalham lá, por toda a equipe do Pasteur. E aí eu sou transferido para o Pasteur com infecção generalizada, que veio exatamente quando eu vou para essa enfermaria que estava em reforma, com infiltração e tal. E lá, aí é um outro milagre, porque eu fico numa sala de isolamento, no Pasteur, infecção generalizada, morre, não morre. E aí acontece esse episódio, né, da minha mãe. Os médicos não tinham o que fazer, não tinha o que fazer. E aí minha mãe vai me visitar. E quando minha mãe vai me visitar, a Rita vai insistir com ela para ela entrar. Ela tinha que colocar aquela roupa especial, porque eu estava numa área de isolamento. E aí, quando minha mãe chega, minha mãe diz assim, não, eu não vou entrar. Eu vou ficar aqui fora. E aí, minha mãe fala lá do lado de fora. Ela cita o que eu citei aqui no início, quando ela tinha os seus 18 anos. Ela diz assim, meu filho, lá do lado de fora. Minha mãe diz assim, meu filho, eu carrego comigo uma palavra quando eu tinha 18 anos, quando eu saí de Raul Soares. Meu Deus. Gente, A palavra que iniciou o programa, essa palavra que está de fechamento. é a palavra que a gente termina. Meu Deus. Ela disse, eu carrego essa palavra. Meu pastor me abençoou, disse que eu teria 5 filhos, que eles seriam pastores. E nenhum deles morreriam antes de mim. Nenhum deles morreria antes de mim. E que não era eu que sepultaria meus filhos, eram meus filhos que iriam me sepultar. Se eu não morri, minha mãe deve estar aí assistindo, te amo, mãe. Se eu não morri, você não pode morrer. E disse assim para mim, essa semana ainda eu volto aqui, se foi num domingo, ela disse, eu volto aqui para te buscar. Meu pai. Autoridade. Gente, para a glória de Deus, na terça-feira, meu Deus, eu fui pro quarto. E na quarta-feira eu tive alta. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. E aí começa um processo de recuperação. Foi ali uns 8 meses em casa. Rita me dando banho. Mariá era pequenininha, né, na época, né? Mariá tinha meses, né? E foi um processo de muita provisão, de milagre. Isso que eu ia perguntar, nesse tempo todo, sou assim, né, itinerante, pregador, enfim, ministério, em casa parado, mas Deus, outro milagre da provisão, né? Deus levantou, eu estava falando aqui do bispo Abner, pastor Marcos Gregório, que é um outro paizão que eu tenho, cuidou de mim, apóstolo Ezequiel Teixeira, meu pastor, na época eu estava chegando na DEVEC, pastor Silas Malafaia, cuidou de mim, eu me lembro como se fosse hoje, né, meu irmão chegou para mim, pastor Odilton, né, meu irmão também, meu amigão, disse assim, olha, pastor Silas disse que a DEVEC vai cuidar de você. Meu Deus, né? Vai cuidar de você, não importa. Eu falei para ele como, ele falou assim, olha, não importa.
Se você vai ficar 1 ano, vai ficar 2, não importa. O tempo que você ficar parado, todo mês, falou para mim, todo mês, se eu não vier, seu irmão vem, mas vai trazer aqui uma provisão para você. Aleluia. Deus é fiel, né? Gente, então, assim, Sem igreja, mano, é benção. Só Deus. Meu pastor, assim, o tempo já está que se foi, né? Assim, fomos muito aqui abençoados, né? Assim, Tá maluco. testemunhos pujantes, poderosos, indo para casa aqui edificado. Muito milagre. E para fechar aqui, milagre. pastor, esse ambiente, esse milagre todo que o senhor vivenciou, o senhor compartilha conosco. Especialmente no seu ministério itinerante, pregação, sim. mas também num culto, o senhor é responsável lá no DEVEC, não é isso? Um culto de Pois quarta-feira, né? Um culto de milagre. Interessante. Então, fala aí o anúncio do Pois senhor, do interessante. culto e tal. Deus me fez lembrar aqui que eu tive alta numa quarta-feira. Olha só. Que Deus detalhe. do céu. E exatamente às quartas-feiras, nós, por bondade e misericórdia de Deus, nós estamos toda quarta-feira ali na rua Montevidéu, 900, Penha, no Templo Maior da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, da DEVEC. E pastor Silas me deu essa missão, né, há 5 anos atrás. Ele disse, olha, vamos começar aqui um culto diferente e tal. E eu até brinquei com ele. Falei assim, pastor, mas como assim? Não, muita gente aí está fazendo, algumas filiais estão fazendo um culto sobrenatural e tal. E a gente vai fazer, Deus vai te dar uma liturgia, como você vai trabalhar. Eu falei, pastor, esse é o meio que eu fui criado. E, enfim, eu vou para cima. E eu brinquei com ele, eu falei assim, olha, vai voar a capeta. Eu falei, meu filho, se voar a capeta dentro da igreja, não tem problema, não pode voar na rua. Maravilha, maravilha. E nós estamos lá toda quarta-feira, 7 da noite. Deus está fazendo coisas extraordinárias. Se você não conhece, você tem que conhecer. Suas redes sociais, pastor? Redes sociais, o meu Instagram é @, depois o pessoal, vou pedir a produção para colocar aqui, @PRGeziel Lima. Geziel com G e Z. @PRGeziel Lima Oficial. @PRGeziel Lima Oficial. Esse é o meu Instagram. Entre lá, tem contato, tá tudo lá. E vai ser uma alegria poder estar compartilhando. Maravilha, vai você. A dica que eu dou, siga o pastor Geziel Lima. Amém. E visitem o culto do sobrenatural. É isso aí. O nome decifra o que é Uma o pessoa culto. forjada para o culto. É isso aí. E quem fala, quem canta e quem prega é quem foi sentenciado a nunca mais falar pela medicina. Mas quando Deus fala, isso aí. Deus cumpre. Pastor, obrigado. Eu que por você estar agradeço. conosco. Amém. Eu não tenho nem mais assim o que falar. Tá? Tô muito edificado. Amém. Eu tenho certeza que você vai passar aqui. Não cria em milagre, vai passar aqui. É isso aí. Meu bispo, nos abençoe em oração aí. Em nome Amém. de Jesus, né? Amém. Para que esse milagre também nos alcance, né? Em nome de Jesus. Pai, nós damos ao teu nome a glória, o louvor. Oh, eterno. Te glorificamos por este momento, por esta oportunidade, poder compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado na minha vida, no meu ministério, na minha casa, na minha família, Jesus. na vida de meus irmãos, de minha mãe, Oh, na vida de meus cunhados. Senhor, eu quero exaltar o teu nome por tudo que tu és e declarar sobre quem nos assiste, sobre quem nos acompanha, a tua bênção, o teu favor. Declarar em nome de Cristo Jesus um tempo de milagres, de provisão, de cura, de restauração em todas as áreas. Assim como o Senhor fez na minha vida, eu declaro que o Senhor fará na vida de quem nos assiste e nos acompanha agora, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. glória a Deus. Mais um programa para a glória de Deus e sobre você, bênçãos multiplicadas em nome de Jesus. Fique na paz, que o Senhor te abençoe e vamos junto, espere, porque o próximo programa já estará no ar. Deus abençoe. Um forte abraço. Amém.